Saudações e bem-vindo. Hoje retomamos o debate sobre a problemática da Covid-19 na vertente da educação. O nosso convidado é o diretor pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane, o professor Elias Manjate. Professor, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pela oportunidade que concedem à Universidade Eduardo Mondlane para participar neste programa. Professor, na perspectiva da Universidade Eduardo Mondlane, a atual geração de alunos e também de estudantes certamente que vai ser marcada pela pandemia da Covid-19. Temos um ano inteiro, se está sendo lecionado, é um lecionamento de forma atípica, certamente que não vai ser igual aos anos anteriores. Como é que vê o futuro deste recurso humano que está sendo produzido nesta altura, tendo em conta a pandemia da Covid-19, a sua qualidade acima de tudo? Muito obrigado. A Universidade Eduardo Mondlane, como uma instituição de ensino superior, sentiu-se bastante afetada pela pandemia depois da interrupção das aulas presenciais. E a pandemia nos trouxe grandes desafios, nos obrigou a replanificar aquilo que tinha sido planificado para o presente ano, 2020. E no contexto disso, nós tivemos que desenvolver estudos, primeiro, para ver como podíamos dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, e abraçamos as plataformas tecnológicas de ensino e aprendizagem para dar continuidade ao processo de ensino no modo virtual. Não paramos como instituição do ensino superior, desenvolvemos estudos com docentes, com estudantes, redimensionamos as nossas atividades, incentivamos os docentes, a toda a comunidade, a aderir o uso das plataformas tecnológicas de ensino e aprendizagem, que foram eleitas. Como Universidade Eduardo Mondlane, temos o Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane, o Centro de Ensino à Distância, que tem bastante experiência, algumas faculdades, e emprestaram a todas as unidades acadêmicas a sua experiência para que as aulas continuassem. Sentimos os efeitos negativos da Covid, como instituição da dimensão, com 11 faculdades, 6 escolas, e 4 delas estão fora da cidade de Maputo. Temos uma escola em Quelimane, Ciências Marinhas e Costeira. Temos a Escola Superior de Desenvolvimento Rural, em Vilanculos. Temos a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, em Inhambane, e a Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibouto. Estamos a falar de uma população estudantil de quantos? Estamos a falar de uma população estudantil de aproximadamente 40 mil estudantes. 40 mil estudantes. 40 para toda a universidade. Todos eles, a todos os níveis afetados, digamos todos assim, os de uma ou de níveis outra maneira. afetados, de uma ou de outra maneira, interrupção completa. E a nossa gestão, em termos do processo de ensino, foi bastante complexo, tendo em conta a realidade de cada faculdade e de cada escola. E com o tempo, nós sentimos que estávamos a evoluir, tínhamos que aprender como funcionam as tecnologias, e tínhamos que capacitar ao mesmo tempo estudantes e docentes, mas com todos esses desafios. Abaixo do nível superior, as alternativas encontradas para o prosseguimento das aulas, nomeadamente as ferramentas tecnológicas, são tidas como sendo, como provocando exclusão. Como é que isto, a nível da Universidade Eduardo Mondlane, se contornou? Isso se contornou quando foi anunciada a retoma. O princípio da retoma
segue, não é, a justiça social, a solidariedade, a sustentabilidade, a priorização e a inclusão. Como nós tínhamos dados, nós já sabíamos que alguns estudantes, mesmo alguns docentes, ficaram sem internet, não tinham energia elétrica, tivemos situações. E o acesso às plataformas era bastante complicada e nós consideramos isso no âmbito da retoma. Avaliamos os programas, sabemos qual foi o grau de cumprimento de cada programa e tínhamos que recompensar com a retoma, em termos do tempo que a faculdade ou o curso precisaria para terminar. Então foi dada essa oportunidade para que depois da retoma os conteúdos programáticos fossem consolidados, que as avaliações fossem preparadas, tendo em conta aqueles que não conseguiram ter acesso durante este período, né, de emergência. Então, cada caso, né, é um caso, é diferente do outro. Cada faculdade, os dados mostraram diferenças entre faculdades, entre cursos, não é? E entre disciplinas também do mesmo curso. E como é que os desequilíbrios vão ser compensados? Até se restabelecer o equilíbrio com que a Universidade Eduardo Mondlane sempre funcionou. O equilíbrio vai ser... Cada faculdade é uma faculdade, cada nível, a nível de cada faculdade também é um caso. Esse desequilíbrio está sendo compensado com o tempo, porque os cenários são diferentes. Alguns cursos precisavam de 4 semanas, alguns cursos precisavam de um pouco mais, alguns cursos precisavam de 10 semanas, não tinham evoluído. Então, é o tempo. O tempo, né, no regresso, teve em conta esses aspectos, a inclusão. Se não tivesse em conta, já teríamos encerrado o semestre. Mas agora é que estamos na fase, né, de encerrar o primeiro semestre. Ou seja, consideramos que depois da interrupção, né, outro estudante, e outro docente não teve acesso às plataformas. Então, no regresso presencial, e o modelo, a estratégia do ensino é presencial e virtual, né? Tendo em conta que há quem desenvolveu mais. Aqueles que não tiveram oportunidade de avaliar, não é, estão a avaliar neste momento. Então, o cenário de cada faculdade ou de cada curso, o espaço em que nós temos, o tempo que foi definido, nós consideramos, a forma como nós redesenhamos, não é, o calendário ou ajustamos o calendário, nós incluímos aí uma compensação. Mas na altura que fazemos esta conversa, as classes de início ainda não retomaram as aulas na Universidade Eduardo Mondlane. As que retomaram, as primeiras a retomar são aquelas que têm exame. Não. Exame não, são aquelas as últimas, sobretudo o quinto ano. O último nível, sim. Mas é preciso considerar que é gradual. Como eu explicava, que há diferenças entre... Alguns precisavam de um tempo, não é, inferior, já fecharam de uma forma gradual, os outros níveis vão solicitando, não é, apenas. Então, tem que ser, né, gradual, tem que ser de uma forma controlada e de uma forma segura. Não é possível termos todos os estudantes no mesmo espaço ao mesmo tempo. O que nós fizemos, ou o que nós estamos a fazer, é procurar fazer essa combinação, usando o modelo híbrido, né, que é virtual e presencial. A retoma não significa o abandono do modelo virtual, ou seja, a utilização das plataformas, é preciso considerar isso. E aqueles que concluem vão cedendo espaço, né, aos outros. O Ministério definiu 2 fases, agora estamos na fase, né, final da primeira fase e estamos a preparar a retoma da segunda fase com outros cursos que não foram abrangidos. Mas é preciso considerar que mesmo na primeira fase, alguns cursos, tendo em conta o nível de cumprimento dos programas, alguns cursos foram integrando. Porque o grande desafio é o espaço, de facto. Portanto, os estudantes do primeiro ano
Quando é que retomam as aulas? Os estudantes do primeiro ano, em função dos outros anos, do primeiro dos outros anos, no dia 26 de outubro, retomam, não é, as aulas. E vão até quando? São 10 semanas, não é? E vão até janeiro, né? Por aí. É em janeiro que termina o primeiro semestre para todos os níveis. Que implicações é que isso tem para o próximo ano letivo 2021? Foi ajustado. O ano letivo não inicia, em função do calendário ajustado pelo Ministério, no tempo normal, não é, de fevereiro, né, primeira semana, última semana de fevereiro, primeira semana de março, não inicia. Vai iniciar no meado, nos finais do ano. Os exames de admissão terão lugar na segunda quinzena de maio. Então, só em junho é que inicia, ou seja, o calendário foi totalmente ajustado, mas o início não é normal, aquilo que nós estamos a considerar normal, já não vai acontecer nos moldes em que acontecia, né, quando nós comparamos com os outros anos. Professor, caso a situação da pandemia da Covid-19 não conheça o agravamento, isto é que se espera, quanto tempo se pensa que a Universidade Eduardo Mondlane vai precisar para voltar a estar em cruzeiro? Cada situação nos remete a uma reflexão e nos obriga a fazer os nossos ajustes. Nós estamos a aprender uma nova realidade, uma nova forma de estar. Perguntava antes que qualidade que eu ainda não que nós estamos a já lá chegarei, já lá iremos. Mas os ajustes estão sendo feitos em função da pandemia e em função da progressão também. E temos que fazer ajustes tendo em conta todas as recomendações que nos são dadas pelas entidades de saúde ou entidades sanitárias. Não podemos ter um número superior à nossa capacidade. Não é? O que nós pretendemos agora é cumprir com este calendário que foi ajustado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e cumprir com todas essas fases que nos foram, não é, impostas e, de uma forma gradual, fazer de tudo para que o ano tenha o seu término. Portanto, com essas medidas recomendadas pelas entidades sanitárias, não estará afetada aquilo que tem sido a meta habitual da OEM em termos de novos ingressos, que, aliás, é uma meta que tem estado a compreender um certo acréscimo de efetivos escolares? Tem. É cedo. Já iniciamos com essa avaliação para determinar em que extensão isso nos afeta, não é? Mas só esse ajuste, mais atraso, né, de um semestre que nós estamos a considerar, se nós não vamos começar em fevereiro, já vamos começar, isso já é negativo, né, para nós. E isso não deixa de afetar, estamos diante de uma pandemia. Afetaria muito mais se nós tivéssemos parado, como os outros países, mas felizmente nós estamos a conseguir, não é? Embora um e outro caso, mas nós estamos a conseguir lidar com isto, não é? De uma forma complexa e estamos a aprender e não tem como dizer que nós estamos afetados negativamente, mas nós como universidade temos que dar resposta e as nossas respostas são sempre com base em estudos, com base em dados científicos e com base na programação, ou seja, na planificação. Os estudos realizados até este momento não nos permitem prever quantos anos a Universidade Eduardo Mondlane vai precisar para voltar a estar a funcionar em pleno. Não, mas é importante frisar que depende muito da evolução da pandemia. E no início nós não tínhamos esses números, mas agora os números estão a aumentar. E em algumas situações o nosso regresso é tímido, nós estamos a ter quase todos os estudantes, embora registramos uma evolução com o tempo. Faremos esses estudos. Os grandes estudos que nós fizemos era como usar as plataformas, como é que as plataformas estão a ser aderidas
qual é o nível de evolução, qual é a percepção dos estudantes em relação ao regresso, não é, às aulas. Nós fizemos isso. E eu penso que são estudos que futuramente a universidade vai fazer, tem que refletir. A questão principal neste momento que estava a colocar também é que iniciamos uma reflexão que não pode ser apenas da Universidade Eduardo Mondlane, mas de admissão dos novos ingressos. Nós dependemos do Ministério de Educação, de Ensino Secundário Geral, né, que é para conseguir que esses estudantes que da 12ª, não é, do ensino, né, secundário termine e possam também ter acesso à universidade. Então, há reflexão que tem de ser, não é, conjunta com outras instituições. No geral, constata-se que a pandemia da Covid-19 trouxe alguns ensinamentos, ou seja, obrigou-nos a passar a fazer coisas que não eram feitas, que entretanto era suposto terem sido feitas ao longo da nossa existência. A nível do ensino superior, em particular a nível da Universidade Eduardo Mondlane, o que o professor acha que a Universidade, a UEM, terá sido apanhada em contrapé, foi obrigada a fazer coisas que, portanto, não faziam parte do seu dia a dia? Encontrou em contrapé para nós todos, mas ao nível da Universidade Eduardo Mondlane, nós já tínhamos iniciado, né, uma reflexão. Eu falei antes, nós temos o Centro de Ensino à Distância, temos o Centro de Informática, tínhamos programas da expansão, né, das tecnologias educacionais. Em pouco tempo nós tínhamos que evoluir. Esse foi o resultado da pandemia. Estamos nesta situação, agora precisamos de tecnologias para toda a comunidade universitária. Mas nem toda a comunidade universitária estava preparada. Uma parte sim, nem toda. Então, o desafio era fazer com que aqueles que não estavam preparados aderissem a essas tecnologias e para poder caminhar. Isso foi um contrapé. O outro é que nós estamos no novo normal, não é? Novo normal. Todas as nossas faculdades, escolas foram verificadas e foram avaliadas positivamente pelas entidades de saúde. Não deve ser o normal não ter desinfetantes, né? Nós temos que ter produtos de desinfecção. Nós temos que estar preparados, temos que garantir que as condições sanitárias estejam criadas, não é? Pontos de lavagem das mãos, não é? Isso não é o novo normal, é que nós tenhamos neste momento pontos para lavagem das mãos. E temos que usar, né, de uma forma obrigatória a máscara, temos que sempre inspecionar a temperatura do corpo, que são coisas que nós não fazíamos. Eu lia, né, há pouco tempo um livro de um sociólogo, que é Boaventura de Sousa Santos, né, que ele publicou o primeiro livro foi em abril, chama de A Cruel Pedagogia do Vírus. Por que chama a cruel pedagogia do vírus? Porque estamos diante de uma crise. E toda crise nos dá a oportunidade para melhorar as coisas, não é? E todas as crises são passageiras, não sabemos exatamente essa. Então, algumas coisas melhoraram, né? Melhoraram em termos de planificação, em termos de implementação, em termos de avaliação. Nós, neste momento, temos que, de uma forma permanente, não digo que não fazíamos, mas avaliar as condições sanitárias. Se existem, estão sendo devidamente seguidas ou não. Então, é um novo normal. Agora é estranho entrar na casa de banho e não ter desinfetante, mas provavelmente há um tempo atrás era algo normal, não é? Então, todas as crises nos dão sempre uma oportunidade para melhorar o estado das coisas. Professor, em períodos normais, a Universidade Eduardo Mondlane e outras tantas, sobretudo públicas, nota-se claramente que tem estado a acolher grande parte de estudantes provenientes de famílias bastante desfavorecidas. Muitos dos estudantes, assistimos isso no dia a dia, têm dificuldades extremas para adquirirem fichas, por exemplo. E a utilização de novas tecnologias vai requerer recursos para a aquisição de alguns meios. Como é que a Universidade Eduardo Mondlane vai lidar com esta realidade? Falo de computador e outros instrumentos. Uma pergunta, né,
é muito boa, mas é no desenho, né, na reflexão dos princípios, como eu falava antes, da inclusão, da priorização, da justiça, da solidariedade, da sustentabilidade também. Era exatamente para incorporar aqueles, né, estudantes, até docentes que estão numa situação desfavorecida. E nós melhoramos no sentido de que as fichas, né, sejam partilhadas, não é? Recomendamos isso através de e-mail, não é? Através de outras formas, né, tecnológicas. E tal como sempre, né, aconteceu, né, em tempos atrás, deixar na reprografia, nós não recomendamos, porque pode ser um foco lá de transmissão. Né? Então, recomendamos a partilha, né, mesmo, mas biblioteca mais digital. Né? É uma grande pergunta. Isso vai sempre permanecer como um desafio. Agora, a nossa meta é que estejam disponíveis, usando, né, essas outras ferramentas. Se hoje em dia alguém tem acesso através do e-mail, nós recomendamos aos nossos docentes que partilhem por e-mail, partilhem pelo WhatsApp, combinem essas formas, o virtual e o presencial. Quem não pode, né, acompanhar presencialmente, possa também ter oportunidade para acompanhar de uma forma virtual. Isso sempre vai continuar a ser um desafio, dadas as desigualdades sociais que nós temos e sempre tivemos, mesmo em situações normais. Há quem sempre não pode ter uma ficha e há quem prefere a forma eletrônica porque nem precisa imprimir. Vai ler, uma ficha longa, é mais cara, não é? E então essas formas de partilha, mas nós não recomendamos aglomerações, reprografia, para que todo mundo corra lá e tire, não é, a sua ficha. Professor Elias Manjate, das experiências que estão sendo adquiridas em consequência da pandemia da Covid-19, quais são aquelas que acha que devem ser capitalizadas, porque já deviam estar a fazer parte do dia a dia do nosso processo de ensino? Aquelas que devem ser capitalizadas mesmo e devem até ser, né, aprimoradas, principalmente no nosso contexto, é o acesso às tecnologias de informação e comunicação. É o acesso às plataformas, não é? E isso vai fazer a diferença. O ensino dual, né, tem os dois modos, né? É garantir, né, que estamos diante de uma pandemia, que tenhamos, né, condições. Nós precisamos de investir, não é, em diferentes áreas, em tecnologias educacionais. A capacitação dos docentes, a capacitação dos estudantes tem que acontecer de uma forma permanente, não é? E os dois modos, né? O presencial, não é, e o virtual. Não pensar, o processo de ensino deve ocorrer em diferentes espaços, em diferentes momentos. Se nós não temos estudante aqui, por várias razões, nós temos que saber como aquele estudante, aquele que me perguntava antes, não tem condições, deve, né, continuar, deve fazer parte, tem que se sentir parte integrante deste processo. Mas há muita reflexão que ainda temos que fazer como universidade. Mas nós agora já começamos a participar, por exemplo, em conferências, em seminários, em workshops online. Algo que não era muito comum antes da pandemia. Mas aprendemos, está aí, afinal é possível quem está, né, fora, num outro continente, fazer parte, né, termos uma aula, ser um orador, ou aprendermos, né, dele que não está aqui conosco presencialmente. Então eu penso que são experiências que nós deveríamos capitalizar, mas ainda há muito mais que nós precisamos. É uma experiência e ao mesmo tempo é um desafio. O desafio é como garantir que essas tecnologias estejam disponíveis para todos. Professor, na sua opinião, afirmar e reafirmar que
o ano letivo 2020 não está perdido, é pragmático, é realístico ou é politicamente conveniente? É realístico, não é politicamente conveniente. Porque, por exemplo, o primeiro semestre já está para alguns. Nós não paramos desde a pandemia. E algo nos ajudou a investigar um pouco mais. Há essa coisa das pandemias trazerem, às vezes, aspectos positivos. Termos um foco. Agora, proporciona-nos algumas oportunidades. Exatamente. E neste momento o nosso foco é exatamente esse aí, de investigação, né, e buscar modelos remotos, modelos sustentáveis, refletir, trazer uma outra forma de estar e pensar, né, um outro pensar, introduzir um outro debate na comunidade, né, universitária. A isto fomos, né, encontrados de surpresa. E qual é a saída neste momento? Este é um bom debate na comunidade, né, acadêmica. E evoluímos, nós cumprimos alguns programas e nós estamos a sentir que estamos a cumprir programas. E provavelmente, sendo dado, provavelmente de uma forma melhor, há um e outro aspecto que tem que ser corrigido. E nós já vimos que estamos a corrigir com o tempo, estamos a aprender, né? Estamos a corrigir. O nível de utilização das plataformas tecnológicas hoje na comunidade universitária, comparado ao passado, né, evoluiu bastante. Esse é um ganho. Não é? Então, a forma como nós tomamos decisões hoje pode nos trazer, né, melhorias para o futuro. Né? Aí já vai, né, na qualidade que tem as suas dimensões também. O que garantia que o professor Elias Manjate nos dá é que os instrumentos tecnológicos saíram de uma situação de ociosidade, como se via antes. Usava-se muito pouco, até que viesse a pandemia. São os estudos que nós fizemos e o grau de utilização. E também porque não havia alternativa. E a recomendação que nós dávamos era sempre essa: vamos continuar a usar as plataformas. Não temos megas, tivemos várias reclamações, como avaliar esse desafio, é aquilo que nós temos que capitalizar neste momento. De que forma nós usamos, vamos inscrever todos os estudantes nas plataformas, vamos acompanhar as discussões, vamos acompanhar as aulas. Não digo que, né, isso é bom, foi muito bom, né, em termos de dados, mas registramos, né, melhorias na utilização. Então, foi com base nos dados que nós tivemos e também de preferência. Né, alguns, né, preferem que, né, terem aulas, se sentem mais confortáveis, já tem docentes, alguns docentes se sentem mais confortáveis em utilizar, não é, as plataformas. Mas o modelo presencial já complementa, porque aquilo que não é possível através da plataforma é possível fazer presencialmente. E enquanto as aulas não foram presenciais, que instrumentos é que foram adotados para permitir que os estudantes que encontrassem dúvidas, todos eles evidentemente têm um ou outro tipo de dúvida, pudessem sanar essas dúvidas? Nós, na nossa página da UEM, nós listamos lá todas as plataformas, listamos todos os tutoriais de como usar cada uma delas e depois colocamos lá o helpdesk, que chamamos de helpdesk, contactos, para em caso de dúvidas, os estudantes e docentes nos contactassem, que é para, né, tirar essas dúvidas. Então, todas as medidas de prevenção, eu não falei disso, nós temos um plano de ação de prevenção da Covid, está na nossa página da UEM e foi divulgado, né? Nós temos um código, né, de como devemos estar, não é, e devemos ser como membros da comunidade universitária aqui na UEM. Nós temos na plataforma. Então, a nossa plataforma é bastante rica em relação às plataformas, em relação ao uso, em relação ao helpdesk
e em relação às medidas de prevenção. E de uma forma periódica, nós nos comunicávamos com a comunidade universitária através de cartas de exortação, de magnífico reitor e essa comunicação, estabelecemos um mecanismo de comunicação. Mas é uma nova forma de ser, uma nova forma de estar, uma nova forma de adaptação que é bastante complexa e as nossas necessidades são diferenciadas, né, em todos os contextos, conforme mencionou. Que instrumentos é que a UEM usou para assegurar a monitoria, portanto, do cumprimento integral de todas as obrigações que os estudantes tinham enquanto não voltavam às aulas presenciais? Os mesmos, nós mantemos contactos com os diretores das faculdades, escolas, com todos os diretores adjuntos, realizamos reuniões online, fizemos a monitoria do processo de ensino e aprendizagem, por isso que nós conhecemos aquilo que foi a evolução de cada faculdade, aquilo que foi a evolução de cada disciplina, através de instrumentos de monitoria que foram partilhados, não é, com toda a comunidade universitária, e estabelecíamos um período em que nós tínhamos resposta desses dados de monitoria. Então, há indicadores claros e há indicadores de avaliação que nos deram um quadro, né, geral da UEM em relação ao processo de ensino e aprendizagem no período da pandemia. E esse quadro nos permitiu tomar decisões desta retoma que nós estamos fazendo. O que é que vai distinguir o aluno desta geração dos alunos das gerações anteriores do ponto de vista de competências? São as decisões que nós estamos a tomar agora e são as decisões que nós tomaremos, né, ainda no futuro. Para mim, os alunos em tempos diferentes, os estudantes em tempos diferentes não são iguais. Isso tem também a ver com a dinâmica, com as dinâmicas, né? A dinâmica social, a dinâmica econômica, né, com o desenvolvimento. Então, não é possível termos, alunos iguais, tendo em conta os momentos e os espaços, né, também. Mas eu penso que não. O que exatamente vai distinguir são aquelas competências, né, que foram, né, adquiridas, que tinham sido, as competências que se esperam, né, que os estudantes, né, adquiram no final do curso, e aquilo que foi, né, adquirido, né, aquilo que será adquirido no final, né, do curso, tendo em conta as realidades, não é, que são diferenciadas. Então, a ideia é que cada curso ou cada disciplina há competências, e o final do curso significa que o estudante adquiriu aquelas competências que foram, né, lançadas, que se esperavam que ele adquirisse. Mas os próprios momentos são diferenciados. Alguém vai dizer, eu, por exemplo, eu fiz o curso de licenciatura numa situação normal, sem Covid. Mas já quem vai terminar com essa componente de Covid. E quem já terminou sem essa fase vai ter também que aprender, não é, algumas coisas desta fase. Então, as competências são aquelas que se esperam de um engenheiro florestal, de um engenheiro ambiental, e são aquelas competências que no mercado de trabalho esperam que ele tenha para, né, responder, né, à sociedade. Mas provavelmente o período de formação é que vai nos permitir, né, distinguir que, olha, esse domina mais as plataformas, porque estudou naquele período, mas para cada curso ou para cada programa de formação existem, né, competências definidas e espera-se que no final, né, essas competências tenham sido adquiridas. Professor, tomando em linha de conta o facto de os contextos serem totalmente distintos, portanto, os contextos em que o ano 2020 está sendo lecionado, está num contexto totalmente diferente dos que foram os anos anteriores, em que o processo decorreu de forma normal. É de se excluir em absoluto a possibilidade de uma parte dos estudantes desta geração
adquirirem menos competências por força desta situação da pandemia de Covid-19? Por isso que é um ajuste. Nós estamos a fazer ajuste. E sem mudar, sem aumentar e nem sequer diminuir aquelas competências que foram definidas para cada curso. O ajuste é no sentido de que ele adquira aquelas competências que foram definidas. E me perguntavam antes, mas quando que começa o próximo ano letivo? Já não vai começar naquele período. Né? Então dá-se tempo e avalia-se. Se se confirmar que aquelas competências foram adquiridas em função daquele ajuste, ele progride e ele entra no mercado de trabalho com os mesmos conhecimentos que um engenheiro, que um sociólogo, que foi formado num momento, né, normal, né, num momento em que não tínhamos essa situação da pandemia. Então, eu acho que as decisões que nós estamos a tomar, os ajustes que nós estamos a fazer é justamente para que os estudantes adquiram certamente com elementos adicionais, o que é bom, né? Com elementos adicionais. E quem sabe até podem emergir estudantes excepcionais. Exatamente, neste momento. E neste momento, face à pandemia, numa outra situação, nos obriga a abrirem outras linhas de investigação. Né? Então, isso pode agregar valor àquilo que eu falava antes. As pandemias nos dão a oportunidade de melhorar o estado das coisas, pode adquirir valor, mas também pode regredir. Só que depende muito daquilo que for, né, a decisão da universidade, ou a decisão do ensino superior. A nossa decisão como Universidade Eduardo Mondlane é fazer ajustes. É ter uma oportunidade para melhorar o estado das coisas, é dar uma oportunidade para que o estudante, no final do curso ou no final de cada disciplina, adquira aquelas competências que foram definidas neste programa e, quiçá, que, né, seja melhor, né, em relação aos outros. Professor, qual é a abordagem que a Universidade Eduardo Mondlane faz sobre o debate da atualidade que tem muito a ver com a qualidade do ensino, a qualidade também do aluno, a qualidade do estudante produzidos pelo sistema de ensino no país? Antes da pandemia, sempre foi preocupação da universidade. O tema qualidade sempre esteve na linha da frente da universidade. Antes da pandemia já era tema. A qualidade ela tem dimensões e tem que ser melhorada em função às dinâmicas, não é? As dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas, que é para que o estudante possa responder da melhor forma às necessidades da sociedade no presente, não é? E no futuro também. Então, o tema qualidade sempre esteve no debate da universidade. Nos últimos anos, evoluiu o debate em relação à consolidação da Universidade Eduardo Mondlane como uma universidade de investigação, uma universidade que dá primazia à investigação, mas sem eliminar a componente de ensino. Ensino, né? Ensino, investigação, extensão. E melhorar são vários instrumentos, né, que foram revistos, né, que neste momento, né, já foram concluídos e outros estão na fase da divulgação, né, que buscam, né, consolidar ou trazer ou melhorar esta qualidade como uma universidade de investigação. Dar prioridade aos projetos de investigação, incorporar ainda mais a investigação no processo de ensino e aprendizagem, a questão prática, a componente prática, e de que forma, né, o estudante ou um profissional formado na Universidade Eduardo Mondlane pode melhorar, não é, as necessidades ou responder melhor às necessidades do país e do mundo. Acompanhar a dinâmica, não é, regional,
internacional, em termos da sua evolução, né? Nós sempre foi o desejo da universidade em termos de estarmos em melhores patamares, principalmente na área de investigação, a publicação científica, né? A questão da iniciação científica, que aqueles estudantes que são da graduação, da licenciatura, né, que já tenham lá uma base, né, para que possam desenvolver projetos de investigação. Os programas de investigação, né, que foram desenhados, o programa Férias Distrito, sim. Atividades do campo, é exatamente nessa linha. Então, a questão da qualidade já é debatida há muito tempo. Mas, neste momento, eu vejo a qualidade, né, tendo em conta a dimensão. Existem dimensões da qualidade. O que nós precisamos melhorar neste momento para responder o processo, ou para garantir o processo de ensino e aprendizagem no contexto da Covid, né? Os recursos e meios, é uma dimensão da qualidade, né? E quando falo de recursos e meios, falo de laboratórios, das salas. Eu falei antes daquilo que nós precisamos como universidade para prevenção, né? E álcool, né? Gel, é um grande desafio. Nós todos termos as máscaras, temos produtos de desinfecção, produtos de higiene, né? Recursos e meios. E outra dimensão é a formação, a capacitação do corpo docente. É isso. Estamos diante de uma pandemia em que ela tem que ter resposta, então temos que nos aprimorar para melhor lecionarmos as aulas, não é, neste contexto de Covid, que senão pode ser um problema para mim eu aceder a uma plataforma e o estudante também aceder a uma plataforma e a gente. Esse que é o desafio. Então, para mim, a qualidade ela vai sendo aprimorada em função do contexto, em função das dinâmicas e muito mais do que isso, a situação em que nós nos encontramos. Mais do que nunca, nós agora precisamos de melhorar algumas dimensões da qualidade. Precisamos de ter profissionais melhor que possam, né, responder às necessidades, né, da sociedade. Outra é Covid. Temos que investigar, temos que ter programas de investigação em relação a medidas de prevenção, quem sabe até a própria vacina. Não é? Então é um grande desafio. Como é que a UEM contorna a limitação de recursos para a investigação? Todas as instituições do ensino superior queixam-se de insuficiência exacerbada de recursos para a área de pesquisa. A UEM também queixa-se da insuficiência de recursos para a área de pesquisa. Pode até ser de uma forma, não podemos nos comparar com as outras, né, mas a nossa universidade, em termos do volume, em termos do número, talvez de docentes, estudantes, e corpo técnico administrativo está a desenvolver projetos de investigação, seja provavelmente superior em relação às outras instituições. Mas é um desafio que a UEM não conseguimos responder todas as necessidades em relação à investigação, fazemos aquilo que é possível, né, fazer, contando com um e o outro parceiro e com recursos que nós temos, né? E como estamos a responder em função das nossas capacidades, que também são limitadas, não são, considerando a nossa dimensão, nós temos as escolas fora da cidade de Maputo, nós temos 17 unidades acadêmicas, isso é muito, temos um volume maior e temos diferentes linhas também de investigação. Para responder tudo isso, nós precisaríamos de um recurso adicional, mas é um desafio. Como inverter a tendência atual, professora, em que as universidades graduam mais quantitativamente em detrimento da qualidade? Melhorias do processo de ensino e aprendizagem. É que temos situações, por exemplo, vamos dar um exemplo muito concreto. Podemos, se de forma aleatória formos a algumas turmas que lecionam História e pedir para que um estudante elabore um pouco sobre a figura de Eduardo Mondlane, é capaz de ser um desastre. Não sei.
tínhamos que ver na prática. Eduardo Mondlane é patrão desta universidade. Bom, é uma pergunta difícil, mas o que a universidade tem estado a fazer é melhorar continuamente o processo de ensino, sempre. Buscar lacunas, não é? E melhorar. Nós agora temos um novo quadro curricular para a graduação e que estará em implementação, né, nos próximo ano, de uma forma efetiva. Temos um novo regulamento pedagógico que, né, estará também em implementação. Temos muitos aspectos, temos a mobilidade acadêmica, a questão da mobilidade acadêmica. E, bom, não sei, mas há diferenças entre cursos também. E não podemos generalizar. Uma situação, por exemplo, da história não pode ser igual a uma situação comparada a uma situação... Não podemos ir à coisa de geografia e perguntar onde é que nasceu Eduardo Mondlane. E isso é difícil. Eu não sei quem não saberia isso. Mas é um debate, não é possível. Por isso que é uma universidade, né? Isso, universalizar os conhecimentos. A universidade busca, nós a nossa educar, excelência e inovação. E vamos também aprendendo com o tempo, vamos registrar aquilo que é lacuna, não é? E sem generalizar e procurar trazer soluções, né, para melhorar aquele processo. O que nós temos que fazer de uma forma contínua é melhorar os processos pedagógicos, melhorar, né, o acesso, né, a projetos de investigação, né, que tem sido uma limitação, e agora, mais do que nunca, melhorar, né, o acesso às tecnologias educacionais. Mas a nossa meta é que tenhamos um regresso, né, gradual, seguro e controlado na Universidade Eduardo Mondlane. Como é que se reflete na Universidade Eduardo Mondlane, as lacunas que resultam de todo um processo de ensino a nível primário, secundário, ou seja, até ao nível médio que permite o acesso à universidade? Porque, por exemplo, escrever não se ensina na universidade. Não se ensina na universidade, mas nós temos um processo de seleção. A nossa meta a nossa meta é selecionar os melhores estudantes, ou seja, temos que admitir aquele que pode frequentar, não é, a universidade. Qual é a margem de erro deste processo? Não diria, não sou capaz neste momento de dar uma margem de erro, mas tem nos dado segurança de que estamos a selecionar aquele que, né, é o melhor, que tenha concluído, né, um ensino médio, né, com êxito, né, é o melhor. Mas aí temos programas de melhoria, né? A Universidade Eduardo Mondlane trabalha também com algumas escolas secundárias para melhorar este processo de ensino ao nível da base, que é trazido para a universidade, mas sem ser o problema da universidade. Como função, a Universidade Eduardo Mondlane tem esses programas, melhorar, não é, a qualidade, melhorar, né, o promover cursos de formação nas escolas secundárias, docentes que formam, né? Então, desde lá. Não se pode colocar como um problema apenas de uma universidade, é um problema de nós todos, é um problema de todo o setor que tem que melhorar. Mas eu tenho problemas em generalizar, porque nós temos estudantes que são excelentes, né, são bons, terminam o curso em tempo, né, útil, naquele tempo definido, mas ao mesmo tempo temos um e outro caso que, devido a vários fatores, não conseguem terminar o curso, e provavelmente temos um que não sabe quando, onde nasceu Eduardo Mondlane, não sei quem, mas é difícil fazer uma generalização em relação a isso. E sem dúvidas que, reconhecendo isso, nós procuramos melhorar os processos pedagógicos e processos também de investigação. Qual é o peso das fraudes acadêmicas num contexto em que tornou-se normal, por exemplo, estudantes
encomendarem teses. Há pessoas que hoje vivem escrevendo teses para vender a certos estudantes que terminam no nível superior. São monitorias que nós estamos a fazer. Nós estamos contra a fraude académica, desenvolvemos alguns instrumentos de combate, né, à fraude académica, tendo em conta todas as suas causas. Primeiro, determinar as causas da fraude académica e dar também mecanismos mais simplificados para combater, usar os nossos instrumentos. E nós, infelizmente, fomos encontrados, né, com essa pandemia de Covid, mas a nossa meta é mesmo reduzir. Sim, não tenho dado neste momento, mas trabalhamos também no sentido de combater, né, a fraude académica. Mas mais do que combater é conhecer as suas causas, determinar as causas e depois combater a fraude, desencorajar, né, a fraude académica, e temos instrumentos, temos regulamento pedagógico, né, para isso. Professor Elias Manjate, o nosso convidado. Hoje, neste espaço, refletimos sobre a problemática da pandemia da Covid-19 a nível do sistema de ensino no país, sobretudo o ensino superior. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Nós voltamos proximamente, sempre com mais um tema para a reflexão que se impõe.